Começar a gravar aqui. Então, gente, bom dia. Nós já estamos chegamos, né? Nós chegamos ao último trimestre da disciplina de métodos e técnicas, né? Então, o que eu quero fazer na aula de hoje? Eu vou começar a explicar conteúdo para vocês e vou apresentar a nossa dinâmica nesse trimestre, como é que vai funcionar, como é que vai ser a divisão das notas. Deixa eu desligar meu telefone aqui. Não vai ficar tão, não é legal. Então, gente, nosso terceiro trimestre está começando agora e como que a gente vai se organizar? Eu dividi em algumas semanas, tá? Então, como que nós vamos fazer? Bom dia, gente, para quem está chegando agora, eu vou começar a explicar agora a logística desse semestre agora. Eu organizei, agrupei de 2 em 2 semanas. Minha organização hoje tá como se a gente fosse ficar só remota. Na medida que o panorama for mudando, a gente replaneja e muda a disciplina, tá? Então, o que a princípio a gente está organizado? Nessa semana e na semana que vem, a gente vai falar sobre o que é pesquisa. Nesse conjuntinho de 2 semanas, a gente sempre vai organizar assim. Na primeira semana, eu explico o conteúdo e na segunda semana fica a atividade da disciplina, tá? Então, no dia 9 de novembro, no dia 16 de novembro, 9 de novembro, hoje, e na terça-feira que vem, a gente vai falar sobre o que é uma pesquisa e seus tipos. A atividade, se eu não me engano, é um questionário que vale 1,5 ponto. No dia 23, a gente tem encontro síncrono e no dia 30 fica para atividade. A gente vai falar das técnicas de pesquisa, que vai valer 1,5 ponto. Essas atividades, gente, até o final do mês de novembro, são atividades individuais. Nos meses de dezembro e janeiro, a gente vai mudar um pouquinho a cara da disciplina e a gente vai começar a trabalhar na construção de uma espécie de um projetinho de pesquisa. Então, nesse caso, vocês vão poder trabalhar em grupos, os que assim quiserem, tá? Quem não quiser trabalhar em grupo não precisa. A gente começa a trabalhar em grupo para ir construindo um projeto de pesquisa. O que é minha ideia? Nós vamos estruturar um projetinho de pesquisa, nós vamos tentar aplicar esse projeto de pesquisa e depois, na última etapa da disciplina, apresentar os resultados que vocês encontraram com o projeto de pesquisa. Então, no começo de dezembro, eu vou explicar para vocês, dentro de um projeto de pesquisa, o que é um tema, uma justificativa, o que são objetivos, o que é revisão de literatura, e vou pedir uma atividade para vocês. Essa atividade vai valer 2 pontos. Na semana do dia 21/12, é véspera de Natal, gente. É a última semana de dezembro. Eu não pretendo dar conteúdo novo ou liberar atividade nova. Eu pretendo estender essa semana aqui o conteúdo do dia 7 e dia 14, que são conteúdos mais longos, tá? De antemão, eu já deixo para vocês pensarem o que vocês gostariam de pesquisar. Começar a pensar em alguns temas, alguns assuntos que chamam a atenção de vocês. Por conta do momento que a gente está e tudo, geralmente eu procuro fazer a aplicação dessa pesquisa, buscar resultados através de questionário, tá? Nós vamos ter um momento da disciplina, que são as primeiras aulas de janeiro, que a gente vai falar o que é questionário, a gente vai trabalhar construindo um questionário no Google Forms. Então, eu já deixo para vocês irem pensando em quem seriam os grupos de vocês, tá? Grupos de até 5 integrantes, tá? E o que vocês gostariam de pesquisar. Já vão amadurecendo isso, lembrando que essa pesquisa tem que ser feita, os dados têm que ser coletados através da aplicação de questionário. Já comecem a pensar no que é que chama a atenção de vocês, tá? Aí a gente vai fazer esses questionários, eu vou ensinar vocês como é que a gente faz o questionário, produz um questionário, vamos tentar aplicar esse questionário para, em meados de agosto, a gente trabalhar ensinando a vocês como que faz um banner e vocês produzindo uns banners.
Essa construção do banner vai valer 2 pontos. No dia 1º de fevereiro, a gente vai fazer uma amostra desses banners. Não sei como é que vai ser feita essa amostra, a exposição desses banners ainda, tá? Precisa amadurecer a ideia e ver como estaremos. Quando vocês fizerem, vão apresentar essa pesquisa que vocês pensaram e desenrolaram no decorrer da disciplina de métodos e técnicas, tá? Vale 1 ponto essa apresentação. Você cumpriu todas as etapas? Tem nota? 1º de fevereiro você já está livre de métodos e técnicas, já está de férias, tá? No dia 8 de fevereiro é a data da recuperação do 3º trimestre, para aqueles que não obtiveram nota, para entre dias 14 e 16 de fevereiro ser a data das provas finais da disciplina ser acertada com a data. Então, nosso cronograma do 3º trimestre é esse. Eu vou colocar no CIGA como notícia, tá? Esse quadro de aviso com a pontuação e com o que a gente vai fazer. Sempre lembrando que os nossos momentos síncronos, eles continuam igual a gente já está fazendo de 15 em 15 dias. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa divisão de notas? Alguma sugestão? Tem, gente, dúvidas, perguntas, sugestões, vocês podem falar. Se vocês não gostaram da ideia, se vocês têm outra ideia, vocês podem falar, vocês têm liberdade, tá? Sintam-se à vontade. Não vou ficar brava com vocês por conta disso, não. Então tá, tem alguns se manifestando, então eu vou apresentar o conteúdo, tá? Toda vez, gente, se tiverem qualquer coisa que vocês quiserem falar, vocês podem entrar em contato comigo. Se não quiser falar aqui na aula, pode chamar no privado, que a gente está aqui para isso, tá? Então, a gente agora começa a entrar na parte mais prática da disciplina e a gente vai falar sobre o que é uma pesquisa. O que é, afinal de contas, uma pesquisa? A pesquisa, gente, para a gente realizar a pesquisa, a gente acaba que vai fazer um fechado de tudo que a gente viu até o momento na disciplina de métodos e técnicas. A pesquisa, ela é um procedimento que é racional, ou seja, a gente precisa de pensar, a gente precisa de questionar para se fazer pesquisa e a gente tem que seguir uma série de métodos, de regras, de passos para que a gente consiga chegar a um determinado resultado. A pesquisa, ela sempre parte de um problema. Quando a gente fala em problema em metodologia científica, problema não significa pepino, coisa ruim, deu ruim ou coisa do tipo. Problema é aquela coisa que te motiva, é o que você quer resolver, é aquilo que você quer achar respostas para. Então, quando a gente fala que vai fazer uma pesquisa, a gente procura informação, a gente propõe alguma solução para alguma coisa que está incomodando, a gente vai em busca de um determinado conhecimento. Essa busca de conhecimento, ela não pode ser por acaso, ela tem que ser toda respaldada para ter validade com o que a gente está falando. As pesquisas, elas colaboram para o desenvolvimento da ciência, e a pesquisa, ela pode gerar um novo conhecimento, ou ela pode se deparar com um conhecimento que já existia e ser contrário a esse conhecimento. Como assim, professora? Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Eu tenho uma série de projetos de pesquisa, tá? Tem projetos de pesquisa com alunos do técnico integrado. Ano que vem, se Deus quiser, eu abrirei novos editais para técnico integrado, que eu tenho uma empreitada muito grande estou com uma empreitada muito grande de pesquisa com integrado. E a minha pesquisa no integrado é sobre história da educação. Mais especificamente, eu estou estudando como que foi criada a Escola Desembargador Canedo, o DECA, aqui em Muriaé. Então, o meu problema nessa pesquisa, o que eu quero entender? Como que essa escola foi fundada, por que ela foi fundada, quem é que criou essa escola, entendeu? Então, são essas os meus problemas, o que eu quero responder. Então, para eu responder, não adianta eu falar assim, a escola foi fundada pelo desembargador Canedo. Não adianta eu falar isso, eu preciso de ir atrás de documentos, de informações que comprovem de fato quem é que fundou a escola, quem é que criou a escola. Então, isso eu faço indo no arquivo procurando
jornais antigos, atas de câmara, material antigo indo filtrando. Durante essa pesquisa do DECA, aconteceu isso aqui, ó, de refutar, de ir contrário a uma informação. Na medida que a gente foi fazendo a pesquisa, eu tenho um bolsista do Integrado, que é até veterano de vocês, do segundo de agro, Luciano. A gente foi vendo que eles usavam um número de... Eles falavam que a escola foi criada numa data, sempre foi divulgado isso, que a escola foi criada na data tal, só que na medida que a gente foi vendo os documentos que existem, os documentos mostram que a escola não foi criada na data que o pessoal fala. Eles falam que a escola foi criada em 1929, não foi. A escola foi criada em 1930. Então, durante a pesquisa, você pode sim ir comprovar o que já existe, ou você pode não comprovar. E sempre que você fala em pesquisa científica, você tem que ter informação para te respaldar. Quando a gente fala em ciência, gente, pesquisa científica, trabalho científico, não existe eu acho. Achismo não existe na ciência. Você tem que comprovar por que você fez aquilo, tá? É uma pesquisa também, esqueci de falar com vocês, quantas vezes não tem informação suficiente para responder um determinado problema, ou quantas informação está defasada, as pesquisas também elas surgem, tá? Outro exemplo de pesquisa que a gente tem agora com a pandemia de Covid, a gente se deparou com um vírus que não existia, que ninguém conhecia, começou a ter uma doença que foi gerando uma série de consequências, sequelas, impactos, se viu diante desse problema para tentar resolver, estão sendo feitas série de pesquisas em torno de vacina, de remédio, de tratamento das sequelas, então, em cima disso que a pesquisa funciona, tá? Para a gente poder fazer a pesquisa, ela pode ser por dois motivos: motivos de ordem intelectual ou motivos de ordem prática. O que a gente chama de ordem intelectual? É aquilo que você quer conhecer, ter satisfação de saber sobre aquele assunto. Já as pesquisas de ordem, essa pesquisa de ordem intelectual são aquelas pesquisas que a gente chama mais teóricas. Já as pesquisas de ordem prática são aquelas que vão descobrir, modificar, fazer algo de forma mais concreta. É como se, por exemplo, a gente dissesse assim, a grosso modo, uma pesquisa uma pesquisa prática, por exemplo, desenvolve uma vacina, vai desenvolver um motor de um carro, vai desenvolver um novo alimento, são exemplos de pesquisa prática. E para pesquisar, qualquer pessoa que queira ser pesquisador, que queira fazer uma pesquisa, ele precisa saber sempre se perguntar, sempre questionar, nunca acreditar na primeira versão do fato que aparece, sempre estar atento, observando, refletir sobre aquilo que se sabe, aquilo que você está encontrando durante a sua pesquisa, persistir, porque às vezes durante a pesquisa chega um momento que você empaca, que você não acha as coisas, você roda, roda, roda e não encontra, mas existem outros momentos que às vezes o cansaço bate, vem a chave para aquilo que você está procurando. E a pesquisa existe um rigor. Eu não posso falar numa pesquisa simplesmente a minha opinião ou o que eu acredito que é verdade. Numa pesquisa, eu tenho que trabalhar com fatos, eu tenho que trazer as informações como elas são. Então, precisa de ter um rigor para isso. E eu tenho que seguir a metodologia científica para poder fazer uma pesquisa. Não adianta eu fazer uma revisão de literatura, que a gente vai ver mais para frente o que é, escrevendo um texto maravilhoso sobre a poluição do rio Muriaé. Pego um monte de artigo na internet, vou fazendo aquele Ctrl+C, Ctrl+V, e eu esqueço que existe a questão de plágio, que eu tenho que dar o crédito a quem já fez a pesquisa, que eu preciso de conversar com outras pessoas que já pesquisaram aquele assunto para poder me respaldar, para poder falar que meu trabalho tem validade, que eu não estou tirando as coisas da minha cabeça. Então, você precisa de utilizar metodologia científica para poder fazer o trabalho. Imagina se você faz um trabalho científico, divulga em cima de fake news, que coisa que não tem validade, não é mentira. Olha a gravidade disso. Então, a pesquisa, ela tem 3 etapas. Deixa eu voltar aqui, tô indo igual a louca. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Tranquilo? Todo mundo quietinho. Tranquilo? Eu vou continuar. Quando a gente fala uma pesquisa, gente, a pesquisa ela tem
3 etapas. A primeira etapa da pesquisa é como que tudo que geralmente a gente vai fazer na vida. A primeira etapa é que a gente chama na pesquisa de planejamento. O que é planejar? É quando você tem uma ideia, e dentro dessa ideia você escolhe aquilo que você quer pesquisar, e dentro da pesquisa a gente nunca pode partir daquilo que a gente acha. Então a gente vai ler outras pessoas que já escreveram sobre o assunto, pesquisaram sobre o assunto, para dar fundamentação para a gente, para dar até meio outras ideias. E geralmente, quando a gente fala de pesquisa, a gente tem um projeto, que vai ser o palco das nossas próximas aulas. Por exemplo, vou dar uma ideia para vocês. Eu tenho uma ideia, eu quero pesquisar sobre rios. Quero fazer uma pesquisa sobre rios. Vocês acham que se eu falar que eu vou fazer uma pesquisa só sobre rios, isso vai dar certo? O que vocês acham? Ah, eu vou fazer uma pesquisa sobre rios. Vocês acham que eu falo assim, vou pesquisar o rio? Só isso da pesquisa? O que vocês acham? Não vai funcionar. Imagina o tanto de rio que existe no mundo, gente. Eu vou fazer uma pesquisa sobre rio, tá? Beleza, mas qual rio que você vai fazer? Os rios que existem no mundo, os rios que existem no continente americano, os rios que existem, sei lá, na região sudeste, no estado de Minas. Pensa como uma coisa, exemplo, quando a gente vai fazer pesquisa, é sempre interessante a gente ter o cuidado de ir tentar, a gente tem uma ideia que está num plano grandão, no macro, da gente tentando afunilando a nossa ideia e delimitando ela até ficar em algo que a gente consiga dar conta, entendeu? Eu, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre Rio, mas eu tenho assim, a minha vida inteira para fazer pesquisa sobre Rio, eu tenho dinheiro, sou milionária, tenho dinheiro para gastar com pesquisa do Rio, beleza. Eu tenho uma vida inteira, ou seja, eu tenho um tempo muito amplo, eu tenho dinheiro para isso, então eu tenho a possibilidade de ir pesquisar vários rios. Mas eu tô lá, eu tô aqui em Muriaé, eu quero fazer uma pesquisa sobre Rio, mas eu tenho que fazer isso dentro de uma disciplina. Eu tenho 4 meses para fazer essa pesquisa e eu não tenho dinheiro. Eu vou ter condição? Eu posso até querer fazer uma pesquisa sobre o Rio Nilo, mas eu vou ter as condições concretas de pesquisar o Rio Nilo? Não tem. Então, quando a gente vai planejar uma pesquisa, a gente tem que pensar nisso tudo. Quanto tempo que eu tenho? Quanto de orçamento e de dinheiro eu tenho? O que eu tenho aqui perto de mim que me possibilita fazer pesquisa? Sempre estar atento a essas coisas, tá? Depois que a gente delimita o que a gente quer pesquisar, a gente vai colocar as mãos na obra, executar, que a gente faz a coleta de dados, que é, por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa no Rio sobre a poluição do Rio Muriaé. A minha coleta de dados pode ser, eu vou tirando fotos, fazendo registro fotográfico do rio. Eu vou fazer análise da água do Rio Muriaé. Eu vou fazer um estudo da profundidade que o rio está, vou fazer uma análise de que tipo de lixo que está na beirada do rio, são exemplos, tá? No caso das pesquisas que eu desenvolvo, como que são a minha coleta de dados? Minha coleta de dados é no arquivo municipal daqui de Muriaé. É sentar no arquivo, ir lendo página por página de documento antigo, ver do que aquilo trata. Achou que tem a ver com a pesquisa? Pega, digitaliza para depois você trazer para casa, reler aquele material, todos os dados que a gente, quando a gente coleta os dados, eles estão de forma muito solta, a gente precisa de tabular esses dados. O que significa tabular? É ir organizando a pesquisa, na medida que o trabalho vai se desenvolvendo, a coisa meio que vai ganhando vida. Você vai conseguindo ver, tipo, uma linha do tempo, do que você precisa preencher, do que você precisa contar, do que você precisa explicar. Então, você precisa de organizar esses dados que você encontrou, interpretar esses dados que você encontrou. Por exemplo, por que na zona rural, durante a minha pesquisa, eu vi que na zona rural o rio Muriaé é limpo, mas na hora que chega no centro da cidade de Muriaé, o rio é sujo. Por que será que tem essa diferença da água? Porque a água na zona rural é limpa e a água da parte da cidade ela está poluída. Então, a gente precisa analisar, interpretar esses dados e ir colocando tudo que a gente vai encontrando. Quando a gente expõe aquilo que a gente está encontrando no nosso trabalho, são os resultados da pesquisa, tá? E outra etapa muito importante da pesquisa, que a gente até já teve uma aula sobre divulgação do conhecimento, a gente precisa de divulgar o que a gente encontra, de publicar esse trabalho. Isso aparece nos congressos, nas revistas, em capítulos de livro, em relatórios. Então,
Primeiro a gente planeja, tenta fazer um panorama, pensar o que a gente vai pesquisar, quais são as possibilidades que eu tenho, quais recursos que eu tenho, bota a mão na massa, depois eu divulgo os resultados que eu encontro. Então, para se fazer uma pesquisa, a gente precisa de ter o conhecimento sobre aquele assunto, pesquisar, ter criatividade, ter paciência, porque às vezes a pesquisa cansa. Às vezes você pesquisar e você tem uma relação de amor e ódio, tem dias que você ama, tem dia que você odeia, tá? Você precisa de ter recursos humanos, materiais e financeiros, e são coisas que impactam diretamente no que você pode pesquisar e como vai fazer sua pesquisa. Você tem que conhecer a metodologia de pesquisa, ter uma noção do passo a passo que você vai fazer. Não adianta nada eu querer ir para coleta de dados se eu não tenho ainda o tema que eu vou estudar, então tem uma série de passos que a gente tem que seguir, e esses passos se estruturam no projeto de pesquisa que vai ser tópico de aulas futuras, tá? Então, quando a gente fala de pesquisa, existem vários tipos de pesquisa. A pesquisa, quanto à abordagem, ela pode ser de dois tipos: qualitativa e quantitativa. Quantitativa, quando a gente pega aqui, ó, quanti significa número. São as pessoas que trabalham, os resultados dessas pesquisas são muito em números, é quanto o pessoal faz uso de estatística, roda os dados em programas estatísticos, faz muito uso de número para poder divulgar o resultado da pesquisa, tá? Já a análise qualitativa não requer o uso de estatística. É um tipo de pesquisa que quer atribuir significado a determinado fato. Eu deixo mais com pesquisa qualitativa. Quantitativa não é muita praia, não. Eu corro da estatística, mas trazendo exemplo para vocês, eu, como eu trabalho aqui no museu, eu não estou vendo, por exemplo, não estou quantificando quantas cartas, quantos decretos, eu quero analisar o conteúdo daquele material, como que aquilo impactou, tá? Já, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de casa do meu marido, a pesquisa dele, de doutorado dele, é totalmente quantitativa. Por quê? Porque ele trabalha com dados do Enem. Ele pega os dados que foram quando vocês vão fazer a prova do Enem, vocês não preenchem um questionário, ele faz uma análise em cima das respostas dos questionários dos participantes confrontando a nota que a pessoa teve na prova e a escola que a pessoa de origem. Então, trabalha totalmente com a questão dos números. Então, pesquisa quantitativa são pesquisas que trabalham mais com a questão numérica e a qualitativa mais com a questão de interpretação, não trabalha com a questão do número. Deu para pegar a diferença de qual e quant? Deu para entender? Pesquisa qualitativa, quantitativa. Vamos lá aqui, então. Outro tipo de pesquisa é a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. É que a gente fala que a primeira aqui, gente, é quanto à abordagem. Uma abordagem numérica ou uma abordagem que atribui mais significado. Quanto à natureza da pesquisa, a origem, básica ou aplicada. A pesquisa aplicada é aquela que ela é voltada para um problema específico, ela gera um resultado prático. Exemplo, vacina para Covid tem como resultado uma vacina, algo concreto, digamos assim. Já a pesquisa básica, ela gera conhecimento, mas sem necessariamente aplicação prevista. Não necessariamente eu vou ter um produto palpável como resultado dela. Ela contribui para a gente saber mais sobre um determinado tema. Exemplo, as pesquisas que eu trabalho em história da educação, que eu trabalho para entender como as escolas foram criadas. Eu não gero, minhas pesquisas não vão gerar uma escola nova, ou algo do tipo. É um conhecimento sobre aquele assunto. Então, a pesquisa básica, ela gera um conhecimento e a pesquisa aplicada é como se ela fosse produzir um produto no final, tá? Existem ainda, quanto ao objetivo, sobre aquilo que a gente quer pesquisar, outros 3 tipos de pesquisa. A pesquisa exploratória, toda pesquisa que, de certa forma, ela costuma ser exploratória. É quando a gente vai em busca de maiores
informações sobre um determinado assunto. É como se a gente fosse explorar uma determinada, a gente vai explorar um determinado lugar. A gente vai explorar aquele determinado assunto de pesquisa. Então, quando a gente fala uma pesquisa exploratória, ela te permite maior familiaridade com uma determinada ideia. A pesquisa é descritiva, então exploratória você vai explorar um determinado assunto. A pesquisa descritiva, você vai descrever um determinado assunto. Você se depara com o assunto e durante a sua pesquisa você vai simplesmente narrar, contar aquilo que você viu. Esse tipo de pesquisa permite que a gente entenda, por exemplo, frequência. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa descritiva sobre a rua Monteiro de Castro aqui em Muriaé. Aí eu vou sentar para analisar. Vou sentar ali na porta do IFE, vou ficar durante uma semana vendo, por exemplo, com que frequência as pessoas passam na porta do IFE, com que frequência as pessoas entram no IFE, com que frequência as pessoas frequentam o ponto de ônibus. Eu estou simplesmente narrando, contando aquilo que eu vi. Já a pesquisa explicativa, como o próprio nome diz, ela quer explicar o porquê das coisas, as causas das coisas. Então, nela, o pesquisador ele não se limita a descrever. Ele vai classificar, ele vai interpretar. As pesquisas explicativas, elas são mais complexas, tá? Então, pesquisa exploratória, eu vou tentar fazer um amplo, tentar explorar, aprender um pouquinho mais, me familiarizar com o tema. Descritiva, eu descrevo, narro, conto aquilo, e explicativa, eu vou explicar. Agora, quanto aos tipos de pesquisa, a gente tem pesquisa bibliográfica. O que é bibliografia, professor? Pesquisa bibliográfica, que nome horroroso. Pesquisa bibliográfica é quando você vai ler, você vai escolher um tema, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre produção de chocolate no Brasil. Então, eu vou lá, vocês lembram que a gente teve uma aula de busca de mecanismo, a busca de como a gente faz busca no Google Acadêmico e tal, a gente vai lá, por exemplo, no Google Acadêmico, digita produção de chocolate no Brasil, vai aparecer uma série de artigos, então eu vou ler esses artigos, vou ler esses livros, então é um tipo de pesquisa que é elaborada em cima daquilo que já foi publicado, já foi pesquisado por outras pessoas. Então eu vou ler aqueles trabalhos em cima daquilo que eu encontrar, eu vou fazer um resumo, tá? Ela propicia, esse tipo de pesquisa é legal porque ela te mostra que já foi produzido sobre um determinado tema. A gente precisa ter muito cuidado com a fonte pesquisada. Quando a gente vai fazer trabalho acadêmico, Wikipédia não vale. Wikipédia não é considerada uma fonte verídica, tá? E a pesquisa bibliográfica, de certa forma, ela faz parte de vários outros tipos de pesquisa. Por quê? Porque sempre que a gente faz uma pesquisa, um trabalho acadêmico, a gente sempre tem essa parte da bibliografia, a gente sempre tem que mostrar o que já foi pesquisado e produzido sobre a área, para dar uma fundamentação para aquilo que a gente quer expor. Tá? O que são fontes bibliográficas? Livros, revistas, jornais, impressos, dicionários, enciclopédias, dentre outros. A pesquisa documental, que é o tipo de pesquisa que eu trabalho com ela, eu sou rata de arquivo, tá? A gente usa vários, a gente vai para o arquivo é bem isso aqui que vocês estão vendo aqui, essas caixas antigas mesmo, caixa antiga, máscara na cara e luva. Então, a gente usa diversas fontes para tentar explicar algum fenômeno, algum fato. Esses arquivos, eles podem ser arquivos públicos ou podem ser arquivos privados de pessoas, e a pesquisa documental a gente utiliza de um tudo. Pode ser carta, diário, foto, memorando, ofício, regulamento, e a gente pode falar que esses materiais são de primeira mão ou de segunda mão, que depende da origem deles. Então, essa pesquisa documental é quando a gente trabalha com o documento diretamente. A pesquisa experimental é aquela que faz uso de aparelhos, instrumentos específicos. Exemplo, trabalho de laboratório. O pessoal da química que faz para fazer os experimentos depende de uma série de equipamentos, depende de reações químicas para poder estudar, para poder explicar um determinado fenômeno. Mas não necessariamente ocorre em laboratório, tá, gente? Por exemplo, de pesquisa experimental. Deixa eu lembrar. Minha irmã, quando fazia mestrado, na graduação dela, ela estudava praga de tomate, tuta do tomateiro. Então, ela tinha que produzir tutas para poder entender como que elas,
Seria remédio, gente, tá faltando a palavra certa, mas vocês vão entender o que é. O que é que poderia ser usado para combater aquela tuta? Então, ela tinha que todo dia ir no sacolão, ela forrava as bandejas com guardanapo, e eu ia todo dia no sacolão, botava giló com alguns ovinhos da tuta, aí aquilo ali o giló ia proliferando e gerando tuta. Ela tirava as tutas, colocava nos recipientes adequados, depois colocava no tomate, para o tomate ser contaminado, para poder estudar, entendeu? A pesquisa experimental ela é muito utilizada em ciências tecnológicas e ciências biológicas. Por exemplo, quem trabalha com programa de computador, com programação, também tende a ter que ir testando, fazendo experimentos para ver se dá certo ou não. Então, essas pesquisas, muitas vezes, pesquisa experimental, por exemplo, outro exemplo de pesquisa experimental, uma pessoa está... A gente viu no começo da Covid, quando eles estavam fazendo os testes na vacina, não sei se vocês vão lembrar, tinha um grupo, eles dividem, por exemplo, o grupo A e o grupo B. O grupo A toma vacina, o grupo B não toma vacina. Então, o que eles chamam que é placebo, que é como se fosse nada. Aí eles vão fazendo o controle para ver como que vai ser, quem vai ser infectado, quem que vai ter doença, quem não vai. Aí você consegue ir comparando. É também um tipo de pesquisa experimental. A pesquisa do campo é uma pesquisa que o pessoal faz muito da sociologia, da antropologia. Esse cara aqui é o Bronisław Malinowski, tá? Ele, lá para os 1900 e uns lá vai de bolinha, não estou lembrando a data certa, ele saiu da Europa, percebe-se, né, pelos trajes e pela figura, para viver no meio de uma tribo no Pacífico, entender como é que essa tribo vivia, quais eram os costumes. Então, ele viveu muito tempo no meio deles, tá? A pesquisa de campo é uma pesquisa investigativa que você vai observar os fatos, como eles acontecem, para você coletar dados, tá? Você quer aprender sobre uma determinada realidade, você estuda indivíduos, grupos, sociedades, instituições. É um tipo de pesquisa que não é só você observar, você precisa de ter uma fundamentação teórica para você validar. E geralmente, antes de se ir para campo para observar, a gente faz, os pesquisadores, eles têm um formulário que já tem um roteiro do que ele precisa observar, do que ele precisa de anotar. Então, você vai a campo para poder entender o fenômeno. O último, acho que eu, não, o penúltimo, a pesquisação, que é quanto tanto o pesquisador como o pesquisado, eles se envolvem, é quando você vai ajudar na resolução, por exemplo, de um problema coletivo, existe a cooperação entre os participantes. O pesquisador ele não vai lá para aquele lugar só para observar, ele também se envolve no problema. É um tipo de pesquisa que tem críticas por uma parte, porque acaba que o pesquisador ele não se separa daquilo que ele está pesquisando, se envolve, isso é algo que é criticado por alguns, e já uma outra parcela elogio, porque acaba que quando o pesquisador ele entra em contato com o que ele está pesquisando, pode ser uma forma de engajar, de ter uma proximidade, de criar uma relação afetiva, que isso é algo que uma ala vê como positiva e outra ala vê como negativa. Tá? Ó, o estudo de caso, eu tinha pulado, gente. Estudo de caso é quanto a gente tenta pegar um fenômeno isolado, entendeu? A gente não tenta estudar o todo. Por exemplo, eu quero estudar como criaram os institutos federais. Isso é muito amplo. Isso não é um estudo de caso. Agora, eu quero estudar a criação do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campus Muriaé. Eu estou estudando um instituto de um todo. Esse um é um exemplo de um estudo de caso. Então, eu escolhendo estudar esse um, eu vou detalhar, tentar compreender todo o processo em cima de uma realidade. Eu vou analisar aquela realidade e não o todo. Então, gente, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso tudo. Tá tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Dúvidas, perguntas, gente? Então tá. Daqui a pouco eu coloco a aula para vocês lá no Siga, tá? E tem atividade. E agora a gente se encontra no dia 23 de novembro, tá? Aí eu vou falar com vocês sobre as técnicas de pesquisa e vou começar a falar um pouquinho mais sobre o questionário.
Daí vocês já vão pensando sobre a possibilidade do que vocês querem fazer pesquisa e construir o projeto, tá? Obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida, é só vocês me chamarem que eu estou à disposição. Até a próxima.